Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Então disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Jesus respondeu-lhe: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Depois disse-lhes: Guardai-vos cuidadosamente de toda a avareza, porque a vida de cada um, ainda que esteja na abundância, não depende dos bens que possui. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 13 a 15, Santo Ambrósio. Toda passagem anterior tem por finalidade encorajar-nos a que suportemos pela confissão do Senhor todo o sofrimento, quer pelo desprezo da morte, pela esperança do prêmio, ou pela ameaça do eterno suplício, o qual nenhum perdão virá jamais relaxar. E como a avareza só põe em risco a virtude, nosso Senhor dá-nos um preceito e um exemplo para abolir também esse vício ali onde está dito. Então disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Com razão, rejeita assuntos terrenos aquele que desceu para ensinar-nos as coisas divinas, e não se digna de virar juiz de contendas e árbitro das posses, aquele que tem o juízo e árbitro sobre os méritos dos homens e dos mortos. Não deves aqui olhar o que pedes, mas de quem o pedes. Nem penses em importunar com coisas menores a alma concentrada nas maiores. Por isso, não sem razão, é rejeitado este irmão, que desejava ocupar com coisas corruptíveis o dispensador das coisas celestes, uma vez que não é o juiz quem deve dividir o patrimônio entre os irmãos, mas a piedade fraterna. No entanto, é o patrimônio da imortalidade, não o do dinheiro, que os homens devem esperar. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. E propôs-lhes uma parábola. Os campos de um homem rico tinham dado abundantes frutos. Ele andava discorrendo consigo: Que farei, já que não tenho onde recolher os meus frutos? Depois disse: Farei isto: demolirei os meus celeiros, fá-los maiores, neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Ó alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que juntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 12, de 16 a 21. São Basílio. Nosso Senhor não diz que este homem tensionava fazer algum bem com a abundância de seus frutos, deixando assim mais evidente a longanimidade divina, que estende sua bondade até aos maus, chovendo sobre os justos e injustos. Pois bem, com que este homem recompensa seu benfeitor? Não se lembra da natureza comum entre todos os homens, nem julgou que cumpria distribuir entre os necessitados o seu excedente. Seus celeiros já estalavam com o tamanho da sua colheita, mas a alma avara jamais se enchia. Não cedia, por avareza, os frutos velhos, nem conseguia, por causa da fartura, recolher os novos, de modo que seus planos eram inacabados e seus cuidados estéreis. Daí que siga. Ele andava discorrendo consigo: Que farei, já que não tenho onde recolher os meus frutos? Reclama do mesmo jeito que os pobres. Ou, por acaso, não diz o oprimido pela indigência: Que farei?
De onde tirarei sustento? Como conseguirei calçados? Ora, também o rico profere essas queixas. Aperta-lhe a alma o excesso das próprias riquezas a transbordar de seus cofres. Receia que elas, entornando, sirvam para o alívio dos pobres, à semelhança dos gulosos, que preferem estourar por sua voracidade a repartir aos necessitados os seus restos. Era muito fácil dizer: abrirei meus celeiros, chamarei os pobres. Mas o rico não pensa em distribuir, e sim em acumular, pois segue: depois disse: farei isto, demolirei os meus celeiros. Pois fazes bem. Teus celeiros da iniquidade são dignos de demolição. Destrói, então, os celeiros de onde ninguém jamais tirou o alívio. Porém, ele acrescenta: fá-los-ei maiores. Mas se esses novos ficarem cheios, demolirás outra vez? O que é mais estúpido que um trabalho sem fim? Os celeiros, se quiseres, podem ser as casas dos pobres. Ora, dirás: a quem faço mal? Retendo o que é meu próprio? Com efeito, assim o rico continua: neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Dize-me, que são teus bens? De onde os tiraste e tomaste para teu sustento? Como alguém que chegasse prematuramente a um espetáculo e impedisse de entrar os que chegassem depois, apropriando-se do que é destinado ao uso comum. Assim são os ricos, que julgam seu o bem comum, de que se apoderaram antes dos outros. Pois se todo mundo tomasse apenas o suficiente para a sua necessidade e deixasse o restante a quem precisasse, não haveria nem rico nem pobre. Além disso, se reconheces que tuas posses vêm de Deus, será que Deus é injusto, já que nos distribui os bens desigualmente? Porque tu possuis em abundância, ao passo que aquele outro mendiga, senão para que alcances tu os méritos da generosidade e para que se condecore aquele dos prêmios da paciência? Não és tu um despojador, se consideras teu aquilo que recebestes para distribuir aos outros? É do faminto o pão que seguras, do nu a roupa que guardas no dormitório, do descalço o calçado que mofa em tua possessão, do miserável a prata que possuis enterrada. Tantas injúrias cometes quantos bens poderias repartir. Tamanha é tua improvidência com os bens da alma, que imputas à alma as iscas do corpo. Ora, a alma, se tem virtude, é fértil de boas obras. Se está ligada a Deus, então é que possui os maiores bens e regozija-se do bom regozijo. Porém, já que és todo carnal e sujeito às paixões, teu clamor não vem da alma, mas do ventre. Foi permitido a este homem pôr em deliberação todas as suas coisas e manifestar o seu propósito, a fim de que merecesse receber a sentença digna do seu afeto. Mas enquanto fala em segredo, suas palavras são examinadas no céu, donde vem a sua resposta. Segue, afinal, mas Deus disse-lhe: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. Ouve este nome, nécio, tão conveniente a ti. Não foi nenhum homem que te impôs, mas o próprio Deus. Carta aos Romanos, capítulo 4. Portanto, o que dizer de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se Abraão foi justo pelas obras, podia orgulhar-se,
mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi anotado como crédito. Ao que executa uma tarefa, lhe dão o salário como pagamento, não como cortesia. Ao que não a executa, mas que se fia naquele que torna justo o malvado, a fé lhe é anotada como crédito. Nesse sentido, Davi pronuncia a bem-aventurança daquele que recebe de Deus a justiça sem mérito de obras. Feliz aquele a quem foi perdoado o delito e cujos pecados foram sepultados. Feliz aquele a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Portanto, essa bem-aventurança vale somente para o circunciso, ou também para o incircunciso. Afirmamos que para Abraão a fé lhe foi anotada como crédito. Em que situação? Antes ou depois de circuncidado? Não circuncidado, mas incircunciso. E como cidadão da justiça que, sem estar circuncidado, recebera por crer, recebeu a circuncisão. Desse modo, ficou constituído pai de ambos, dos incircuncisos que creram e lhes foi anotado como crédito, e dos circuncisos que, não contentes em sê-lo, seguem as pegadas de nosso pai Abraão, que acreditou sem estar circuncidado. Não foi pela lei que prometeram a Abraão ou a sua linhagem herdar o mundo, mas pelo mérito da fé. Pois, se os herdeiros o são em virtude da lei, a fé é vã e a promessa é nula, porque a lei provoca a condenação. Onde não há lei, não há transgressão. Por isso, há de basear-se na fé como dom. E assim, a promessa será válida para toda a linhagem, não somente para os súditos da lei, mas também para os que creem como Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito: farei de ti pai de muitas nações. A juízo de Deus, de quem se fiou, que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperou, fiando-se contra toda esperança, e assim se converteu em pai de muitos povos, segundo o que foi dito: assim será a tua descendência. Sua fé não vacilou, apesar de considerar seu corpo envelhecido. Tinha 100 anos, e o seio envelhecido de Sara. Não duvidou com desconfiança da promessa de Deus, mas, fortalecido pela fé, glorificou a Deus, convencido de que podia cumprir o prometido. Por isso lhe anotou como crédito. E esse lhe foi anotado como crédito. Não foi escrito somente para ele, mas também para nós, a quem nos creditarão o crer naquele que ressuscitou da morte Jesus, Senhor nosso, que se entregou por nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos. Palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal como nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, postas a serviço da palavra, também eu pensei, ilustre Teófilo, escrever-te tudo em ordem e exatamente, começando desde o princípio. Assim, compreenderás com certeza os ensinamentos que recebeste. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Os dois eram retos diante de Deus e agiam irrepreensivelmente, de acordo com os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Certa vez, quando oficiava diante de Deus com os do seu turno, conforme o ritual sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário para oferecer incenso. Enquanto isso, a multidão do povo ficava fora, orando durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se assustou, tomado de temor. O anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, pois teu pedido foi ouvido, e a tua mulher, Isabel, te dará um filho, a quem chamarás João. Ele te encherá de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem licor. Estará cheio de Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos israelitas ao Senhor seu Deus. Irá à frente com o espírito e o poder de Elias, para reconciliar pais com filhos, rebeldes com o modo de ver dos honrados, assim preparará para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias respondeu ao anjo: Que garantia me dás disso? Pois eu sou ancião e minha mulher de idade avançada. O anjo lhe replicou: Eu sou Gabriel e sirvo na presença de Deus. Enviaram-me para falar-te, para dar-te esta boa notícia. Mas olha, ficarás mudo e sem poder falar, até que isso se cumpra, por não teres crido em minhas palavras, que se cumprirão em seu devido tempo. O povo aguardava Zacarias e estranhava que demorasse no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles adivinharam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes fazia sinais e continuava mudo. Quando terminou o tempo do seu serviço, voltou para casa. Algum tempo depois, sua mulher Isabel concebeu e ficou escondida 5 meses, comentando: Assim tratou-me o Senhor quando providenciou remover minha humilhação pública. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois gozas o favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande, levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não tenha fim. Maria respondeu ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não convivo com um homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer levará o título de Filho de Deus. Vê, também tua parente Isabel concebeu em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim. O anjo a deixou e se foi. Então Maria se levantou e se dirigiu apressadamente à serra, a um povoado da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criatura deu um salto em seu ventre.
Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com voz forte: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que me visite a mãe de meu Senhor? Vê, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criatura deu um salto de alegria em meu ventre. Feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou. Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito festeja a Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade de sua escrava. E daqui para frente me felicitarão todas as gerações, porque o poderoso fez proezas, seu nome é sagrado. Sua misericórdia com seus fiéis continua de geração em geração. Seu poder é exercido com seu braço, dispersa os soberbos em seus planos, derruba do trono os potentados e exalta os humildes, cumula de bens os famintos e despede vazios os ricos. Socorre Israel, seu servo, recordando a lealdade prometida a nossos antepassados, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela 3 meses e depois voltou para casa. Quando se completou para Isabel o tempo do parto, deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes, ao saber que o Senhor a tratara com tanta misericórdia, congratularam-se com ela. No 8º dia foram circuncidá-lo e o chamavam como seu pai Zacarias. Mas a mãe interveio: Não, será chamado João. Observavam-lhe que ninguém entre os parentes levava esse nome. Perguntaram por sinais ao pai que nome queria dar-lhe. Pediu uma tabuinha e escreveu: Seu nome é João. Todos se assombraram. Imediatamente a boca e a língua se soltaram e se pôs a falar bendizendo a Deus. Todos os vizinhos ficaram espantados. O fato foi contado por toda a serra de Judá. E os que o ouviam refletiam, dizendo: O que este menino irá ser? Pois a mão do Senhor o acompanhava. Seu pai Zacarias, cheio de Espírito Santo, profetizou: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque se preocupou em resgatar seu povo. Suscitou-nos uma eminência salvadora na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde tempos antigos, por boca de seus santos profetas. Salvação diante de nossos inimigos, do poder de quantos nos odeiam, tratando com lealdade nossos pais e recordando sua aliança sagrada, aquilo que jurou a nosso pai Abraão, que nos concederia, libertados do poder do inimigo, servi-lo sem temor em sua presença, com santidade e justiça por toda a vida. E a ti, menino, te chamarão profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe o caminho, anunciando a seu povo a salvação, pelo perdão dos pecados. Pela entranhável misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um amanhecer, que ilumina os que habitam em trevas e em sombras de morte, que encaminha nossos passos por um caminho de paz. E o menino crescia, fortalecia-se espiritualmente, e viveu no deserto até o dia em que se apresentou a Israel. Palavra da salvação.